Você já ouviu falar na expressão punho de ferro? É uma expressão que está relacionada à masturbação masculina. Pera aí que eu vou explicar. Bom, como eu disse, a expressão punho de ferro, ou seja, uma expressão, não é um termo científico, mas que é muito utilizada pelo senso comum para explicar uma condição de um vício que o pênis adquire quando a pessoa, ao se masturbar, utiliza tanta força, mas tanta força, que quando vai para uma relação sexual real, ele demora muito a ter orgasmo, ele demora muito a sentir a excitação, ou até a pessoa não consegue mais ter orgasmo com o órgão sexual, seja ânus, vagina, boca, etc. Tamanho é o vício, tamanho é a educação que faz com esse pênis da pessoa portadora do punho de ferro. Inclusive, alguns homens têm tanta dificuldade em relação a isso que em todas as relações sexuais ele tem que terminar a relação sozinho ali com a mão, porque a mão é a única coisa que consegue fazer com que aquele pênis chegue a um orgasmo, chegue a ejacular. E isso é muito complicado. Marcela, então como é que eu faço para não ser um punho de ferro? Olha, a melhor coisa é que na hora da masturbação você não utilize toda a força que você tem na sua mão, você procurar utilizar a força que seja mais semelhante possível à de um órgão genital. Outra coisa que os homens cometem um erro muito grande é pressionar demais a glande, que é a parte de cima, que chama da cabeça ali. É pressionar demais aquela área. E quando vai para um órgão genital, seja vagina, ânus ou boca, aquela pressão não existe. Então ele vai educar o pênis dele a se excitar com uma coisa irreal. Então na masturbação é interessante o homem procurar reproduzir sempre ou até reproduzir pioradamente o ambiente de uma relação sexual normal, natural, real, para que isso não venha a virar um problema. E não, eu não sou contra a masturbação, mas a masturbação ela deve ser feita de modo correto, tem um limiar saudável ali para ser feito. O que acontece é que os homens são tão estimulados a estarem sempre sexualmente ativos, conectados, que com o tempo aquilo vai tomando uma freneticidade tão grande, esse homem acaba perdendo o limiar, acaba perdendo o saudável, o natural. Eu escrevi um texto lá no meu blog que tá no meu site que eu falo sobre frequência, sobre padrões, sobre tempo, sobre número. É legal você dar uma lidinha lá. Outra forma de você prejudicar o seu pênis ou o seu ciclo de resposta sexual é você criar um padrão viciante na masturbação. Existem pessoas, não só homens, que são viciadas em masturbação. Assim como que a gente consegue se viciar em drogas, em álcool, em comida, em açúcar. Tem gente que é viciada em exercício físico, quem dera. Brincadeira. Como qualquer outro vício, um padrão que é importante a gente colocar para não se expor a um vício, porque assim, tem pessoas que são mais suscetíveis a ser viciadas e outras não. Uma coisa que a gente precisa observar é: apesar da gente falar que o sexo é ótimo fator de relaxamento, ele não pode ser o principal e nem o único. A masturbação ela não pode ser a sua única válvula de escape. Você precisa utilizar a masturbação como algo saudável, como um dos elementos que te fazem bem, como um mecanismo de autoconhecimento, mas jamais como a única e principal fonte de relaxamento, tá bom? Outro exemplo de uma forma de prejudicar o seu ciclo de resposta sexual e também o seu órgão genital é você utilizar fatores de excitação não reais. Como assim? A pessoa só utiliza pornografia para se masturbar. A pessoa só utiliza olhar para um negócio, sei lá, acrobacias do Cirque du Soleil para se masturbar. Aí quando vai para uma relação sexual natural, real, aquilo ali não acontece, né? Mesmo a pornografia, nesse caso, a vida não imita a arte. A pornografia, ela tem cortes, ela tem luz, ela tem toda uma coisa ali fantasiosa para estimular a nossa imaginação e etc e tal. Agora, se você usa aquilo ali como fator de excitação direto, você vai o quê? Condicionar a sua mente a se excitar só com aquele tipo de estímulo. Aí uma relação sexual real e normal não vai te excitar mais. Aí começa o problema. Entenda, eu não tô falando de radicalismo. Ai, vou abolir masturbação, vou abolir tudo, vou parar
e não sei o que, e eu vou só transar com mulher, papai, mamãe, aquela coisa toda. Não é assim. Sexo não funciona de forma radical, a gente tem que saber ponderar, a gente tem que conhecer nossos próprios limites, a gente tem que se conhecer para saber o que é melhor para o nosso corpo, como que a gente acaba entrando num padrão de vício, como que aquilo ali está sendo prejudicial ou não. Isso é uma coisa muito individual, assim como o tratamento dessas questões que eu acabei de citar aqui, principalmente a de punho de ferro. Se eu virar pra você agora e falar, olha, o tratamento para punho de ferro é X, eu vou estar mentindo pra você. Por quê? Cada caso é único. Principalmente para tratamentos psicológicos, a gente considera o ser humano como um universo único. Então, assim, o tratamento dessas questões, ela perpassa pelo seu individual. É preciso a gente entender como que aquilo ali se fez pra gente conseguir desfazer. Mas geralmente o tratamento do punho de ferro, por exemplo, a gente trabalha uma dessensibilização sexual com esse homem e também padrões comportamentais em relação ao sexo. Agora, o mais importante, se você está insatisfeito com algum aspecto da sua vida sexual, se de alguma forma o que eu falei aqui no vídeo você se identificou, não fica tomando remédio, procurando receitinha na internet, fazendo exercício sem acompanhamento, porque isso pode piorar o seu quadro. A melhor coisa a se fazer que eu indico é procurar um psicólogo sexólogo, porque a gente vai avaliar toda a sua questão emocional em relação ao sexo e se não tiver nada emocional acontecendo, a gente vai saber te encaminhar para o profissional correto. Eu, por exemplo, trabalho com tratamentos multidisciplinares, porque você é um ser humano, mas você tem vários aspectos a se tratar. E quando se trata de sexo, raramente é uma questão só física, só emocional, só fisiológica, só hormonal, porque uma questão vai afetando a outra. Então, para você dar um tiro certeiro, para fazer um tratamento correto, o mais indicado é você procurar um profissional que tenha essa tendência a trabalhar multidisciplinarmente. Não acredite, desconfie de qualquer profissional que fala que sozinho ele consegue dar conta de um aspecto tão grande, tão importante quanto a sexualidade. Combinados? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, só me mandar uma mensagem ou um direct que eu vou fazer o possível para te responder e para sanar suas dúvidas, tá bom? Dá um joinha aí pra mim, compartilha com alguém que possa se beneficiar com essa informação, porque informação de qualidade salva, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!